Fala, gente, beleza? Vamos lá. É o seguinte, eu vou apresentar um problema para vocês, tá? É similar àquele vídeo que eu fiz sobre a desvalorização dos carros. Assista esse vídeo que tá bem interessante, tá? Antes de tudo, na verdade, eu vou pedir para você, eu tô sem internet aqui na empresa para variar, vou ter que subir o vídeo pelo celular, mas se eu não conseguir colocar o link aqui agora, dá uma olhadinha naquele vídeo que eu fiz, escrito assim: você tem que ver isso, fuja da doutrinação, você tem que assistir aquilo, dá uma assistida, se cadastra no link que tem lá embaixo, é de graça e vai valer muito a pena para sua vida, beleza? Então vamos lá, vou apresentar um problema para vocês. A gente tem um problema hoje na nossa sociedade, que é o seguinte: as pessoas comem muito açúcar, tá? Isso é um problema já diagnosticado, as pessoas acabam consumindo muito mais açúcar do que o seu corpo é projetado para consumir. E aí o que acontece é o seguinte: você tem um problema desses, e o maior problema, eu acho, é o jeito como as pessoas querem solucionar esse problema, ou seja, querem dar uma solução que eu acho que é mais um problema ainda maior do que o problema original. E saiu uma pesquisa agora dizendo que as pessoas aprovam maior cobrança de impostos para produtos com maior teor de açúcar. Então, vamos entender bem o que é isso, né? Você hoje tem um problema da sociedade comendo muito açúcar. Então a solução que as pessoas estão aprovando é que se cobre mais impostos das empresas que fabricam o produto. Quer dizer, você acha que isso é uma solução plausível, né? Tem um amigo meu, ele chama Bruno Souza, ele ganhou para vereador em Florianópolis. E ele fez uma reflexão muito interessante, né? Ele compara o seguinte, ele fala: em 1759, Adam Smith escreveu em Teoria dos Sentimentos Morais sobre o homem do sistema. O que é o homem do sistema? O homem do sistema é aquele que crê muito na ideia que todos os outros seres humanos não são seres humanos livres, né? Eles não têm a liberdade, inclusive, para fazer coisas que são prejudiciais a eles próprios, mas apenas peças, né, que eles devem ser usados para você impor a sua própria opinião. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião: as pessoas não devem comer muito açúcar. Então, eu acabo vendo a outra pessoa como uma peça, né, que eu posso colocar minha opinião sobre ela. Então, eu posso impor que ela não coma tanto açúcar, ou se ela for comer tanto açúcar, ela vai acabar tendo que pagar mais imposto, porque com certeza, quando as empresas forem mais tributadas, elas vão repassar esse custo para os consumidores. E aí depois ele vai fazendo uma reflexão aqui, falando que quase 300 anos depois, os governos continuam infestados desses homens do sistema. E é verdade mesmo, porque a tentação do controle, né, parece nunca ter fim. Ele até fala aqui que um jornalista americano fala um negócio assim, ele fala assim: a ânsia de salvar a humanidade realmente quase sempre é uma desculpa para a ânsia de querer governá-la. Então é o seguinte, o cara tem aquela ânsia de poder, aquela ânsia de querer pôr regra, né? Vamos falar o português, claro, as pessoas têm aquela ânsia de cagar regra em cima das outras. E para isso, eles começam com aquele discurso bonito de que não, eu tô fazendo isso para salvar você. Então esse post aqui do Bruno Souza de Florianópolis me veio a refletir isso. E aí eu lembrei de outras leis também inúteis. Por exemplo, em algumas cidades aqui do Brasil, se você for para BH, se você for para Belo Horizonte, né, Minas Gerais, você não pode... Olha só, você não pode abrir um bar e colocar sal na mesa. Você não pode colocar o saleiro na mesa, porque o governo entende que a população está comendo muito sódio. Então eles proibiram os bares de colocar o saleiro na mesa. Ele pode ter o saleiro, mas o cliente tem que pedir. Afinal, o papai governo, o papai Estado está lá para proteger a população de não comer muito sódio. Eu lembrei de uma outra lei inútil que tem aqui em São Paulo, que regula eu já falei isso várias vezes, regula a densidade da massa de pastel de feira. Afinal, o governo, o papai Estado, tem que proteger você, consumidor, de comer um pastel com uma densidade maior ou menor, enfim, do que a ideal, a sugerida ou a imposta, né, melhor dizendo, pelos homens, pelos burocratas que decidem a densidade da massa do teu pastel. Então, assim, mais triste do que ver os homens do sistema dentro do governo é ver os homens do sistema sendo aprovados pela própria população. É um outro vídeo que eu já fiz sobre isso, falando sobre liberdades. Infelizmente, as pessoas não sabem lidar com liberdades. A gente tem que aprender que a liberdade, ela é
fundamental do indivíduo, ainda que para fazer mal a si próprio. Então é o seguinte, brother, se você está com problema de comer muito açúcar, se você está com problema de comer muito sal, se você está com problema de comer um pastel com a densidade da massa errada, o problema é seu, o problema é meu, o problema é de cada indivíduo e não do governo querendo cagar regra em cima das pessoas, beleza? Por favor, gente, vamos aprender a lidar com a liberdade própria e com a liberdade dos próximos. Nós não somos peças de um governo controlador, nós somos indivíduos e não podemos ter as nossas liberdades individuais cerceadas, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.